A primeira configuração obrigatória que você vai ativar aí no seu jogo é a de seleção de ataque básico manual. Você tá vendo que aqui, quando eu pressiono meu botão de ataque básico, eu consigo selecionar exatamente qual alvo que eu quero bater. Para isso é bem simples, tá? Você vai vir nas configurações, controles, vai descer um pouquinho e vai ter aqui, ó, seleção de alvo de ataque básico, você vai marcar a opção de preciso. Se você deixar desligado, você não consegue selecionar nada. Tá vendo aqui, ó? Eu simplesmente vou apertar o botão de ataque básico e ele vai atacar o primeiro alvo que ele vê na frente. Isso não é bom. Se você deixar na opção de leque, que é a que a gente tinha antigamente, ele até que dá para selecionar um pouco, mas ele fica mais por aproximação, você não tem tanta precisão assim. No meio da luta ou ali enquanto você estiver farmando, acaba não sendo a melhor opção possível. Agora, é totalmente diferente de quando você ativa essa opção aqui, que, família, é roubadíssima de precisão, que faz com que você mire exatamente o alvo que você quer. Então, se você está farmando e quer bater nesse minion, você vai colocar ali. Se você quer bater na catapa, você troca para cá. Se quer bater no monstro da selva pequeno, você seleciona. Quer bater no maior, seleciona. Isso para atiradores é importantíssimo, mas para todos os heróis que dão ataque básico no jogo, essa daqui é uma das configurações mais importantes. E ó, essa é apenas a primeira das 5 configurações obrigatórias que eu vou te ensinar nesse vídeo. A única coisa que eu vou te pedir é para deixar aquele likezão no vídeo para fortalecer, se inscrever no canal se não for inscrito. E let's bora! A segunda configuração obrigatória é de você exibir o avatar do herói inimigo no cantinho da sua tela. Tá vendo ali em cima? Que toda vez que eu me afasto um pouquinho do Feng, fica uma fotinho dele, ó, se mexendo de um lado pro outro. Isso daqui significa que ele tá próximo de mim, mas não necessariamente ele tá no meu campo de visão. Você tá vendo aqui que eu não tô conseguindo enxergar ele, mas o jogo tá sinalizando que ele tá naquela região e o avatar dele tá se mexendo. Essa opção é muito importante, é mais recente no jogo e é bem fácil de ativar. Você vem em configurações, partida e vai descer até o final aqui, exibir heróis inimigos no canto da tela, tá? Você vai marcar em ligado e pronto. Toda vez que ele aparecer no minimapa ali, ó, e estiver próximo a você, vai ficar esse avatar mostrando onde ele tá. É claro que se você olha o minimapa o tempo todo, isso já, querendo ou não, você já vai perceber que o cara tá ali, mas de vez em quando isso aqui vai ajudar bastante, principalmente numa rota onde o herói tem um alcance muito alto e ele não vai aparecer necessariamente na sua tela. Então ter isso daqui ajuda muito, até às vezes para evitar um gank. Só lembrando, o avatar só vai aparecer quando ele estiver no seu minimapa. Você não vai ver esse avatar aí se o cara estiver numa fog, se ele estiver numa área escura do mapa, é só quando ele estiver aparecendo. Mas esse aparecendo já é suficiente para suprir um pouquinho da deficiência de ter uma tela mais aproximada, onde tu não vai enxergar tudo. Você sabia que em todo final de mês eu faço sorteio de 2 skins de qualquer valor para quem é membro no YouTube? É isso mesmo, paizão. Você vira membro por apenas R$5 e pode levar uma skin que custa até mais de 100. Não precisa ser muito bom de matemática para saber que isso vale muito a pena. E eu também faço outro sorteio no mesmo estilo para quem assiste as lives lá na Twitch e é sub. Ou seja, em um mês você vai concorrer a 4 skins de qualquer valor e investir no menos de R$20. Então aproveita para virar sub e membro logo, porque eu não sei se essa mamata vai durar para sempre. A terceira configuração obrigatória que você vai colocar no seu jogo é o indicador de colisão. Quando eu seleciono a segunda habilidade do Marco Polo e coloco na parede, você está vendo que ali, ó, ele mostra como se fosse uma setinha de onde eu vou parar. Se eu vim para trás, ele mostra que eu não estou passando parede. Então se eu achar que de repente eu vou dar o dash do Marco Polo, tem um círculo ali mostrando que eu vou ficar atrás da parede, né, que eu não vou conseguir passar por outro lado. Se eu avançar um pouquinho, tá vendo que o círculo atualizou e mostrou que eu vou conseguir passar a parede. Então é só soltar, ó, que ele vai naquela direção. Isso aqui é muito importante para heróis, para você saber onde a habilidade vai terminar. E muitas vezes a galera dá uns dash torto na parede porque não tem esse indicador. Então ele acha que vai pular essa daqui, ó, e não pula, mas o indicador já estava te mostrando que você não pularia. Então de qualquer jeito você não conseguiria fazer isso. Essa opção é bem de boa. Você vai vir em configurações, controles, vai descer um pouquinho até a opção de indicador de colisão em deslocamentos. E aí você vai colocar ligado e pronto. Sem essa opção aqui, você não vai ter essa sinalização, ó, você vai ficar perdidão e não vai saber se vai parar do outro lado da parede. Com essa opção aqui, tudo muda e você passa a ter, com todos os heróis, esse pequeno indicador que vai facilitar a tua vida demais. E é uma das configurações assim básicas e mais essenciais que você tem que ter para parar de dar com a cara na parede. A quarta configuração obrigatória é você ter essas opções do lado do ataque básico. Você está vendo que em cima eu tenho o ícone da torre e embaixo eu tenho o ícone de um capacete. Vou te explicar para que funciona, mas antes, para você ativar, você vem também em controles, lá em cima, no topo, controles básicos, você vai marcar a opção avançado. Por padrão, você vai vir como recomendado no seu jogo, mas aí você vai colocar avançado, que ele mostra esses dois ícones. Para que serve? O botão aqui de cima do ataque básico é para você bater na torre. Então, quando você estiver ali, sei lá, tendo que jogar uma teamfight perto de torre, e aí tem as tropas ali, tem um alvo, e você não quer focar eles, você vai apertar só esse botão, ele vai bater só na torre. Você tá vendo ali que eu foquei só a torre, mesmo com as tropas, mesmo com o Feng ali do meu lado.
E o de baixo é para focar só as tropas. Então vamos dizer que você está farmando uma rota, você não quer bater no Fênix, você quer bater só nas tropas, você vai apertar o de baixo e vai conseguir farmar. Muita gente que não tem isso ativado, acaba só usando o botão de ataque básico, e aí, meu amigo, ele vai selecionar qualquer alvo que ele acha que é mais inteligente. Então às vezes você vai bater na torre, vai bater no adversário, vai bater nas tropas, vai bater em qualquer coisa e não vai conseguir o que você quer. De repente você só quer dar o last hit, você vai acabar dando um ataque básico no alvo adversário, às vezes você quer bater na torre e vai acabar batendo no alvo e vai pegar o agro da torre, enfim, isso aqui é um problemaço que você resolve tendo essas duas opções aqui, tá? Então é só ativar de forma fácil. Se você não tá acostumado ainda, você vai se acostumar a usar isso aqui e vai facilitar demais a sua vida. E eu já troquei de herói para te mostrar a última opção, tá? Que é você ativar um mini reprodutor de habilidade. Quando você joga uma habilidade que foge do alcance ali da sua tela, então, por exemplo, eu vou jogar essa habilidade aqui do Rui. Você vê que eu ultei, ela foi, cortou o mapa todo e pegou o Feng. Tá vendo que lá no canto esquerdo mostra que acertou e uma telazinha bem pequena mostrando a habilidade dele? Então, isso daqui é esse reprodutor que vai sempre mostrar uma tela além da que você está enxergando para essas habilidades que vão fora do alcance, tá? Para ativar ela é bem simples. Você vai nas configurações, controles e desce um pouquinho ali na opção que a gente já tinha ativado de indicador de colisão de movimento. Do lado tem mini reprodutor de habilidade. Se você deixar desligado, quando você jogar uma habilidade no alvo, ele não vai mostrar nada. Mesmo que você acerte, ó, você vai ter que clicar no minimapa para ver o que aconteceu. E aí, se você ativar a opção, ele já libera aquela janelinha para você. E daqui para frente, qualquer habilidade, deixa eu só diminuir o tempo de recarga, qualquer habilidade que você use e acerte um alvo fora do alcance da sua tela, ele vai sinalizar para você. Vamos ver se eu acertei aqui. Eu acho que tem que tá ali, ó, pronto. E aí fica lá no canto esquerdo, mostrando esse mini reprodutor, tá? Isso aqui vai te ajudar para vários heróis. Eu tô mostrando o Rui, que talvez seja o melhor exemplo do herói aí que tem uma habilidade que pode cortar o mapa inteiro, mas para vários heróis daqui funciona bastante e vai te ajudar na teamfight. Fechou, família? Então essas são as 5 configurações que você tem que ativar no seu jogo agora, mas antes disso, vai nos comentários e deixa aí se esse vídeo te ajudou, se você quer mais vídeos como esse, qualquer tipo de comentário ajuda muito. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença, eu espero te ver em um próximo vídeo.